Yuki Nobutatsu endoidou de vez. Ele planeja roubar todos os poderes de todos os protagonistas de Dandadan de uma única só vez. O que você acha que esse japonês safado tá pensando em fazer? É claro que eu já sei a resposta, mas só vou te dar no final desse vídeo maravilhoso, então não se esquece de se inscrever e caso você se recuse, Yuki Nobutatsu, juntamente do Rokuro alienígena nordestino, estão com as adagas Asura espetando seu gatinho. Então se você não quer um gatinho todo perfurado, não se esquece de se inscrever. Recentemente foi mostrado no capítulo 179 de Dandadan o nome das espadas Asura, aquelas espadas responsáveis por roubar os poderes do yokai. Após a Yase derrotar o Celetouro, o Torin Ogozun, mais conhecido como meu vizinho, ela recebe 3 dessas adagas, sendo estranhamente uma delas na tonalidade branca. Lembra que todas as adagas utilizadas até o momento para roubar os poderes yokais são todas negras. Ou acabou a tinta do nosso menininho Yuki Nobutatsu ou aquele japonês safado tá aprontando alguma coisa? Porque pensa comigo, todo mundo tá curioso em como o Karun recuperará seus poderes desde que a vovó Turbo desapareceu. E capítulos anteriores, lá pelo capítulo 177, tem a conclusão da batalha contra Yuki e os seus gnomos. E lá a Yase vê que o Karun tá deprimido porque ele não foi de muita utilidade na batalha, porque perdeu seus poderes, e promete para o Karun que ela conversará com a sua avó para fazê-la treinar ele. E sim, é muito bom a gente ter esse período de treinamento, mas todo mundo quer ver os poderes do Karun, todo mundo quer ver a transformação dele com a vovó Turbo, até porque também Yuki Nobutatsu precisa vender bonequinhos. Então pensa comigo, a gente possui 3 adagas Asuras, que está em posse de Seiko Ayase no momento, e ela tem as habilidades de roubar poderes yokais alienígenas ou de qualquer outros seres. Simplesmente o Karun pode utilizar essas adagas para roubar os poderes de outro yokai, ou até mesmo fazer a utilização dessas adagas para recuperar os seus poderes diretamente da vovó Turbo, o que eu acho muito improvável porque pense comigo, o Karun simplesmente cumpriu a sua promessa com ela, então não tem a necessidade dele recuperar os poderes dela mais uma vez, seria muito contra a própria essência do personagem. Mas imagine o seguinte, finalmente a vovó Turbo aparece, sendo controlada de alguma forma pelo São Germão ou pelas outras pessoas que estão por trás dele. E o Karun utiliza as adagas para roubar os poderes da vovó Turbo. Ou talvez em algum momento ele encontre a vovó Turbo à beira da morte e utilize essas adagas para recuperar o poder dela, só que dessa vez de forma definitiva. E isso é claro no melhor dos casos possíveis. Mas pense como Yuki Nobutatsu, a mente daquele japonês é completamente perversa. Reparou que no meio dessas adagas, como eu já falei para vocês antes no começo do vídeo, possui uma adaga branca? Talvez essa adaga simplesmente signifique pureza, e a única adaga que a gente viu em utilização até o momento foram as adagas negras, roubando o quê? Poderes yokais. Até o momento a gente não viu nenhum roubo de poderes alienígenas, mas sabe que existe essa possibilidade. Então, diferente das adagas negras, a adaga branca significa pureza, e tendo essa utilização para roubar apenas poderes de deuses ou outras criaturas não relacionadas à aura negra, no caso a uma aura yokai. E graças aos arcos atuais de Dandadan, tudo indica que finalmente Seiko, Karun e os demais vão enfrentar os deuses, e fazendo a utilização das adagas, o Karun pode simplesmente roubar os poderes do deus Raijin ou do deus Fujin, que seria o deus do vento, e sim, estão ligadas intimamente à velocidade. Ou pulando um pouquinho e deixando essa teoria um pouco mais ampla, simplesmente o Karun pode roubar o poder do próprio deus Okuninushi, o grande deus da terra, ou roubar os poderes do seu pai, que seria o próprio deus Susanoo. E só respondendo as perguntas do comentário do vídeo anterior, sim, os alienígenas também possuem essa habilidade de roubar poderes das criaturas. Lembra que no primeiro ataque dos alienígenas Kur, o Karun ficou extremamente ferido e eles utilizaram uma espécie de pistola para retirar a esfera de energia, eu sei que você entendeu, do nosso menino Karun. Então sim, os alienígenas também conseguiriam fazer uma arma simulando a espada Asura, e talvez não seja um engano falar para vocês que a tecnologia que replicou, que clonou essas adagas Asura, simplesmente seja uma tecnologia alienígena, simulando, é claro, aquela pistola que retira itens preciosos, digamos assim. Então, voltando ao conteúdo principal dessa teoria maravilhosa, sim, simplesmente o Karun pode utilizar essas adagas, sair espetando tudo que é coisa amaldiçoada que ele vê pela frente para simplesmente obter os poderes dela. Lembrando, é claro, que se ela admitir a derrota. Então a gente tem esse empecilho ainda pelo caminho. Ai, Sonarken, mas esse não é o conteúdo que você falou no começo do vídeo. A gente quer saber como todos vão perder os poderes em Dandadan. Como eu falei para vocês, recentemente a gente tem anunciado um arco de treinamento em Dandadan. E nada melhor para ter um treinamento
do que simplesmente todo mundo perder os seus poderes. E note você, meu jovem dinâmico, possui 3 adagas Asura. Uma delas é branca, propriamente para roubar os poderes de Momoyase, que são poderes diferentes dos poderes de yokais. Ele não tem aqueles poderes da Aura Negra, ou os poderes de Seiko Ayase, que utiliza diretamente os poderes dos deuses. E as outras adagas, sim, podem facilmente roubar os poderes tanto de Aira quanto de Didi, impedindo, é claro, todos eles de possuírem seus poderes para finalmente ter um arco decente de treinamento junto com a vovó Seiko, porque lembrando vocês, possuir yokais dá uma alta resistenciamento de atributos físicos no corpo de uma pessoa comum, então digamos que seria um roubo no período de treinamento deles, se simplesmente todos eles ficassem com seus yokais e com seus poderes ativos. E é claro que isso também responde como o Karon vai enfrentar o molhado terça-feira. Eu sei que você percebeu que o tempo em Dandadan não tá passando, é porque simplesmente ele precisa montar o palco para o Karon recuperar os seus poderes, ou achar uma forma de conseguir derrotar o molhado, já que se ele perder uma única vez, simplesmente o molhado vai sair matando todo mundo que vê pela frente. Ao mesmo tempo que isso não explica absolutamente nada, porque pense comigo, essas adagas só funcionam quando o yokai admite a derrota. Então, para utilizar essa adaga no molhado, ele precisa derrotar ele antes de fazer a utilização dela. Você entendeu muito bem. Então, das duas, uma. Ele vai utilizar essas adagas após derrotar o mal-olhado, seja por um milagre ou não, uma maneira de enganar ele, ou simplesmente utilizar em outros yokais, após derrotá-los com a ajuda de Seiko e de seus amigos, e roubar os poderes desse yokai para si, coisa que eu não acho muito provável. E isso responde como o Karon conseguiria derrotar o mal-olhado. Mas agora que eu segurei vocês tempo suficiente, eu sei que vocês estão se mordendo para saber como Seiko vai perder os seus poderes. Derrotar ela, como foi mostrado pelo próprio Torin Gozu, não foi uma tarefa fácil. Sendo possível, a única forma de derrotar Seiko Ayase num combate corpo a corpo simplesmente é fazendo de refém as pessoas que ela mais ama em toda essa obra, no caso a sua própria netinha, Momo Ayase, e os únicos momentos em que Seiko Ayase se mostrou vulnerável foi simplesmente quando ela estava jantando, que foi recentemente mostrado pra gente quando ela enfrentou o Torin Gozu. Então pensa comigo, gente. Possui uma adaga diferente das demais, e que yokai tem esses poderes dentro de Dandadan e qualquer outra mitologia japonesa. Simplesmente o yokai mais conhecido e que deu sim vida a todo Naruto praticamente, Kitsune, a raposa espiritual. Dentre os seus poderes, simplesmente ela consegue mimetizar qualquer objeto, ser vivo, no caso animal, ou pessoas. Mas a transformação de Kitsune não é perfeita, sendo possível sempre ver uma cauda, sendo ela uma cauda física, ou em formato de sombra quando reluz o sol. Ou ela se transforma em um objeto, mas não na cor exata que ele possui, tendo algumas diferenças de tonalidade. Então, se você pensar exatamente como o safado do Saint Germain pensa, ele pode simplesmente encaminhar um yokai desse para se infiltrar na casa de Seiko Ayase e esperar o melhor momento para pegar Momoyase e fazê-la de refém, fazendo o Seiko abrir a mão dos seus poderes. Assim como também pode simplesmente roubar, juntamente disto, o poder de mais um ser extremamente poderoso dentro dos amigos de Okarão, que pode ser Aira ou simplesmente Didi, o mal-olhado, fazendo finalmente ele amadurecer e se tornar completamente maligno. Então essa teoria pode seguir por 3 caminhos. Nos próximos capítulos, simplesmente Okarun pode utilizar essas adagas para roubar poderes de outros yokais, mais de um para fazer a utilização, até porque, bom, ele tem 2 esferinhas, e todo mundo sabe que as esferas do nosso garotão é especial. Ele pode utilizar essas adagas para impedir a luta de terça-feira contra o mal-olhado, fazendo ele ser derrotado de alguma forma, ou simplesmente Seiko Ayase pode utilizar essas adagas para simplesmente fazer um período de treinamento decente, onde remove os poderes de todos e faz eles treinar apenas o físico e a utilização melhor das palavras arcanas. E é claro que o melhor caminho dessa teoria, ao menos na minha opinião, é a adaga branca ser utilizada para roubar poderes divinos, no caso de Seiko Ayase e até mesmo de Momoyase, e sendo ela também, caso não seja para roubar poderes diretamente ligados à pureza, o yokai Kitsune, que a mando de Saint Germain se transformou em uma adaga, sabendo que o Torin Gozu seria derrotado, para simplesmente se infiltrar na casa da vovó Seiko, esperar o melhor momento para simplesmente fazer algum refém e roubar os poderes de todos os protagonistas que estão naquele local. Imagine só que maravilha! Em meio a tudo isso,
finalmente Vovó Turbo aparece para salvar todos eles. Seria também um ótimo momento para inserir ela mais uma vez na obra, fazendo ela se tornar não um yokai, mas um espírito guardião, assim como recentemente foi introduzido. Mas isso é claro que vai ficar para outra teoria, para outro dia. Me diz nos comentários o que você acha dessa teoria completamente maluca. Você acha que realmente aquela adaga branca é a Yokai Kitsune? Ou simplesmente é uma adaga que consegue utilizar e roubar os poderes dos deuses em Dandadan? Eu tô curioso para saber a reação de cada um de vocês nos comentários. Não se esquece de se inscrever e acompanhar os nossos outros conteúdos. E amanhã tem conteúdo de solo leveling nesse canal, porque finalmente a segunda temporada tá aí para todo mundo. E até a gente ter Dandadan, bom, vamos lotar esse canal de outros conteúdos. No mais é isso, muito obrigado por todos que ficaram até aqui hoje. Sonar quem diz, tchau.